Bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma retomada na aula sobre sarna demodécica e o agente da sarna demodécica é o ácaro Demodex folliculorum. Então, já sabemos que a morfologia das outras sarnas todas são aspectos globosos. O ácaro da sarna demodécica, o Demodex folliculorum, ele apresenta já um corpo mais alongado, com os membros vestigiais bem anteriores. Eles são muito fininhos, muito frágeis. Essa sarna é conhecida também como uma sarna folicular, porque ela atinge os folículos pilosos. Ao mesmo tempo que os ácaros vão degradando os folículos pilosos e causando uma alopecia, a própria glândula sebácea que está ao lado também começa a ser afetada e degradada. Então, nesse local vai acontecer um distúrbio muito importante, que é a produção excessiva de tecido, de líquidos, de gordura, e vão causar um aspecto na pele, de um aspecto mais untuoso. Ao mesmo momento que você pode, no exame clínico, passar a sua mão na pele desse animal, você vai perceber então esse aspecto untuoso e já o odor também, o odor mais de ranço. O ciclo acontece praticamente dentro do folículo. Esse ácaro ele pode apenas sair e voltar, mas ele vai permanecer por ali, ele vai degradar então esse folículo, depois ele vai formar um tampão no local, que é basicamente o que acontece nos cravos dos seres humanos, das pessoas. Então esse cravo nada mais é do que um tampão que se forma de material lipídico, e esse material vai permanecer ali. Quando acontece a destruição desse folículo, então, essa glândula já destruída, hiperfuncional e depois hipofuncional, mas na verdade já acabou produzindo então esse líquido mais gorduroso e untando a pele desse animal. Esse animal vai apresentar um quadro de alopecia, mas anteriormente a pele vai ficar eritematosa, avermelhada. As espécies, né, são diversas, mas a principal é a espécie de Demodex canis, Demodex folliculorum canis. Também conhecido popularmente com vários nomes, como sinonímias diversas, por conta da patogenia que acontece na pele. Então, a pele anteriormente, ela permanece vermelha, depois fica mais enegrecida. Não acontece prurido nesse momento. O prurido é uma sarna tão diferenciada que o prurido ele vai acontecer discretamente lá para o final do processo patogênico. Então, quando na realidade já existe uma contaminação bacteriana secundária por Staphylococcus, aí é que o animal vai acabar apresentando algum quadro pruriginoso, mas muito discreto. E, inclusive, é um fator de diagnóstico comprometido quando o proprietário traz o animal já com a certeza de que não é uma sarna, porque não há coceira, né? Não há prurido. Então, são várias espécies que vão causar alterações diferentes em diversos grupos de animais. No ser humano é responsável pelo cravo, e em outros animais em geral apresentam já alterações, causam alterações na pele em forma de nódulos, em forma de áreas mais difusas. Então, nós temos aí nos suínos, nos bovinos, nos caprinos, nos ovinos. O que é muito característico é uma alopecia ao redor dos olhos. Então, essa rarefação de pelos na região periocular é praticamente um sinal patognomônico em várias espécies, inclusive nos gatos, né? Os gatos, a sarna demodécica, causada então pelo Demodex folliculorum, CAT, vai afetar bastante a região periocular. O gato, aparentemente, depois de uma distância, assim, você pode até confundir com um aspecto em que o gato está apresentando, né, essa alopecia arredondada, que lembra bem um óculos no animal. Nos cães também nós podemos ter essa condição. Então, Demodex folliculorum canis, ele vai acontecer com uma sarna folicular. O ácaro
é claro, é microscópico, nós precisamos fazer um raspado extremamente profundo, porque já que ele está no folículo, ele vai ter que ser resgatado a partir de uma pressão e o raspado diagnóstico para poder coletar esse material, e aí nós então vamos utilizar esse material estendendo numa lâmina de microscópio, cobrindo com uma lamínula, e essa lamínula então, ela vai ser um fator de proteção para aquela amostra para ser identificada no laboratório. O ciclo é básico, ovo, larva, ninfa e adulto, né? E é um ciclo rápido que acontece. Os ovos são característicos, eles são mais alongados em forma de bisel, e os animais apresentam os aspectos nas formas clínicas, desde localizadas a generalizadas. Então, aqui nessa imagem, dá para ver nesse esquema a ação desses ácaros, né? Subindo e descendo, destruindo, e aí causando então toda a alteração. Aqui já no caso, uma área generalizada com áreas pontuais, que acontece bastante. O animal vai permanecer com a pele inflamada, infectada depois pelo Staphylococcus oportunista da pele, pela bactéria. Então, o aspecto geral é de dobras, né? Incômodo, mas não coceira. Como no local pode acontecer acúmulo de material purulento, então esse animal vai ficar com aspecto e um odor também bem característicos e ao mesmo tempo bem alterados, né? Então com o visual, o aspecto mesmo desse animal bastante alterado. Então, na questão da transmissão, nós temos diversas alternativas, diversas pesquisas sendo feitas. Ao mesmo tempo que é uma sarna que não é transmitida entre os animais, mas, por outro lado, é uma sarna considerada interna, então ela pode estar, inclusive, nos linfonodos, e quando o animal é necropsiado, quando nós fazemos a incisão desses linfonodos e colamos esses linfonodos numa lâmina, também nós conseguimos diagnóstico. A transmissão é bastante discutida. Do animal apresentando a sarna para o animal sadio pode não acontecer durante a vida toda, mesmo dentro de uma ninhada. Mas as mãezinhas, as reprodutoras, as gestantes que vão então gerar filhotes, esses filhotes já podem ou nascer com essa enfermidade, ou ao mesmo tempo no momento da amamentação ali, de tanto estar em contato com o focinho, com a mama da mãezinha, da fêmea, abre então uma lesão bem delicada no focinho dos filhotes e esse focinho acaba então recebendo, esse local especificamente mais delicado, acaba recebendo esses ácaros. E aí então nós temos o problema acontecendo. Banhos frequentes são problemas porque tiram a resistência da pele do animal. Mas nós temos alguns estágios diferentes. Então, no primeiro estágio acontece apenas uma alopecia, queda do pelo, eritema, que é o vermelhidão, né? O cotovelo, jarrete, a área pericular. É o momento então que a gente começa a observar que aquele animal está apresentando um problema inicial, muitas vezes não é perceptível para o proprietário, e o tempo passa. No segundo estágio, então, depois de alguns meses, nós temos, além de tudo isso, já a formação de pústulas. Há uma inflamação local, o prurido é muito discreto e não perceptível, a pele já fica mais espessada, com descamação. Ao redor dos olhos, onde existem os folículos dos cílios do animal, ali é folículo, e se estiverem parasitados também, nós temos aí uma inflamação dessa pálpebra com a blefarite acontecendo por conta da alteração dos folículos dos cílios, ok? No terceiro estágio, então, como a gente já sabe, é o estágio mais crítico, há uma inflamação local, já tem a contaminação bacteriana secundária, e aí o animal já fica num estado muitas vezes deplorável, e mesmo assim ainda pode não apresentar prurido. Essa é uma sarna, pessoal, que olha, tem essas características. Não há prurido, é uma sarna que não é transmissível para outros animais, e é uma sarna que não apresenta cura. Mas, hoje em dia, a gente já consegue, um caso ou outro, do tratamento, promover a cura. E o tratamento é feito, o animal volta ao normal, essas áreas todas que vocês estão percebendo,
elas são recuperadas, o animal volta ao normal, porém, como que eu falo que não há recuperação, não há uma cura específica? Porque mesmo depois do animal bem, recoberto de pelos, a pele íntegra, se eu fizer um raspadinho depois de uns meses, eu vou encontrar o Demodex ainda na pele. A cura é considerada quando o raspado já der negativo e eu não encontro mais o ácaro na pele. Alguns cientistas, alguns estudiosos comentam, né, eles têm registrado que o Demodex é um ácaro que está na pele da maioria dos animais, que faz parte já dessa constituição da pele e, eventualmente, quando há uma queda de resistência, acaba acontecendo, então, o sintoma. Mais uma questão importante, a pododermatite por sarna demodésica, né, por Demodex folliculorum. O animal fica com dificuldade de ficar em pé, então ele fica sapateando porque além da lesão superficial, tem a lesão dos folículos e as pústulas acontecem, a dor local também é muito grande. Então, no espaço interdigital, nós conseguimos ali fazer o raspadinho e encontrar esses ácaros. É importante lembrar que cada raspado é feito, antes de cada raspado é feita a pressão, depois é feito o raspado, e aí é interessante que se tire mesmo, que se colete essa parte de sangue do local com material purulento também. Olha só o que eu falei para vocês, a área periocular afetada. Então, sarna demodésica é sempre um problema. Quando vocês percebem que há algo sugestivo de sarna demodésica, já sejam claros com os proprietários. Expliquem toda a extensão dessa enfermidade e, na maioria das vezes, a impossibilidade da cura, ok? Do mesmo jeito que essa cura pode ser espontânea, sem mesmo o proprietário ter procurado um auxílio veterinário e sem mesmo ter entrado com o tratamento específico, que seria o antiparasitário, né, o acaricida em si, feito em forma de banhos, uma vez por semana, aí pelo menos uns 4 a 8 banhos semanais. É muito importante também acompanhar a resistência, a imunidade desse animal para que ele recupere, reaja bem, responda bem ao tratamento e à recuperação imunológica da mesma forma, ok? Bom, diagnóstico é simples, raspados de pele, nós vamos encontrar esse ácaro, ele é muito sensível, então se você fizer o raspado e voltar depois para identificar, ele já sumiu do raspado. E nesse caso, sendo característico, você vai conseguir encontrar até mesmo os ovos, já dá diagnóstico positivo se você encontrar os ovos. Esses são os ácaros alongados, bem fáceis de serem visualizados e diferenciados. Esse é o ovo, né, mais alongado, diferente de todos os outros ácaros. Aqui uma foto de microscopia eletrônica, esse aqui é um raspado de pele mesmo, que é visualizado por nós quando nós fazemos a avaliação clínica e diagnóstico laboratorial. Porém, a foliculite do homem também pode ser causada pelo Demodex folliculorum variedade hominis. Então, é uma das causas do ácaro. Então, tem grande chance de ser causado, então, pelo Demodex folliculorum. Lembrando, então, que essa sarna é uma sarna diferente e você tem que realmente comprovar, mostrar para o proprietário, senão ele dificilmente vai acreditar, porque é uma sarna que imediatamente não causa cura, não causa prurido. E ela, dificilmente a gente consegue uma cura efetiva, ok?